então um debate entre Gustavo Machado e Lucas Pavanato, marxismo e conservadorismo, comunismo e cristianismo. Vamos ver quem é que tá certo nessa treta toda. Deixe seu like, se inscreva no canal e, é claro, esse comentário aí também. Segue o bonde. Aí de Pará, viu? É uma nova pergunta agora, né? É. Só fazer um breve parênteses em cima da questão que ele colocou. Qualquer processo revolucionário, em qualquer tipo de sociedade, se ele acontece, é porque é um apoio da enorme maioria da população. Você não tem a menor possibilidade, você não tem a menor possibilidade, a não ser que seja um golpe interno, né? A não ser que seja um golpe interno. Se for algo totalmente fora dos aparatos institucionais, militares, consolidados, de você conseguir derrubar aquela sociedade se você não tiver um apoio da enorme maioria da sociedade que existe, né? Então, processos revolucionários, eles se baseiam, eles já são legitimados. Inclusive, se não fosse a Revolução, o Pavanato, não teria como ter uma constituição de nenhum dos países que existem no mundo hoje, porque o que existia há 500, há 1000, há 2000 anos atrás, era outro direito, era outra lei, eram sociedades completamente diferentes. Então, o que nós temos hoje foi produto de revoluções que aconteceram antes. Então, uma revolução não é uma pessoa que entra no domínio de um indivíduo alheio para poder tirar a sua propriedade. Uma revolução... É isso, a Revolução Francesa foi isso, né, gente? Pô, não teve morte nenhuma na Revolução Francesa. Então, é um processo social onde as pessoas que vivem naquela sociedade, na sua maior parte, não a toleram mais e se insurge contra o que existiam antes, né? E o próprio capitalismo é produto de várias revoluções, né? Então, essa, inclusive, é a minha pergunta. Se você faz essa negação unilateral das revoluções, como explicar a origem do capitalismo, se não por meio de processos revolucionários? Porque antes nós tínhamos sociedades baseadas, por exemplo, em sociedades baseadas em escravos, escravidão generalizada. Principalmente antes do capitalismo, sociedades baseadas em servidão generalizada. Servidão são vínculos diretos de pessoa para pessoa, nada disso mediado pelo mercado. E pior, em todas as sociedades antes do capitalismo, você tinha mercado, mas para uma fatia desse tamanhozinho dos produtos. O grosso, o vínculo era direto, seja no interior de uma comunidade, em comunidades autossubsistentes. Para ter um mercado, você tem que ter expropriação da enorme maioria das pessoas, da terra principalmente. Pois é, né? Pergunta o Tértize, mas que opositor do Robespierre tá vivo? E diz o Giovanni também, morreu tanta gente que inventaram uma máquina pra matar mais rápido durante a Revolução Francesa, né? Você se refere. Vocês acham que era o quê? A guilhotina? A máquina de cortar batata? Que ele permite produzir. Então, como explicar a origem do capitalismo? Como explicar a origem do capitalismo se não por meio de processos revolucionários? Tá? Então, como é que você explica isso aí pra gente? Vamos lá, então, resposta, 5 minutos. Última resposta desse bloco, né? Depois a gente vai para perguntas do chat. Eram 4 perguntas, mas como demorou bastante, vamos só 3 aí. Vamos lá. A série de falácias, né? O ponto central aqui que foi colocado desde o começo O menino aprendeu também a palavra falácias, né? E tá usando toda hora. Uma revolução comunista, ela mata opositores ou não mata? Mata. Mata aqueles que se opõem ao regime. E mata também depois de fome. Inclusive, ele falou aqui sobre confisco de propriedade. No capitalismo tem que confiscar. Mentira, não existe confisco de propriedade. São trocas mútuas, livres, onde as pessoas consentem em fazer a troca. No marxismo, não. No marxismo existe expropriação. Você tomar as propriedades. Duvida de mim? Convido todo mundo que está assistindo aqui. Pesquisem o que aconteceu na Revolução Russa. O que eles fizeram com a propriedade dos proprietários. Tá, mas o desenvolvimento do capitalismo não ocorreu com expropriação também, né? O que foi o cercamento de terras, então? Tomaram as fazendas. Tomaram. Aí você tem o Thomas Sowell, ele explica, por exemplo, inclusive, uma série de desarranjos. Você tinha no mercado de peles, por exemplo, excedente de produtos, porque eles não tinham sistema de preços, então o governo não sabia orientar a produção. E você tinha daí no mercado de sapatos, você tinha um declínio dos produtos, tava faltando sapato. E toda essa desorganização por conta de uma revolução utópica, que é a revolução que o meu adversário aqui defende. Então você vê que ele em última instância, eu pressionei, ele teve que admitir que a revolução mata, sim. O capitalismo não precisou de uma revolução para se estabelecer. A chamada Revolução Industrial não necessitou de uma arma. Ela aconteceu. Surgimento das máquinas. E a inglesa, essa é a revolução política, não econômica. Você está distorcendo. Você tá distorcendo, você sabe disso. Não foi a revolução econômica não, né? Eles simplesmente substituíram o sistema econômico vigente anterior, né? E político também. E botaram um sistema econômico novo. Mas tudo bem. Colonialismo, revoluções políticas não necessariamente estão ligadas a um processo econômico. Não. Nossa. Puta merda. Nossa. É isso que o rapaz diz. O processo vem depois. É óbvio que você tem um conjunto de fatores de liberdade que permitiram, sim, o surgimento do capitalismo. Agora, daí dizer que esse conjunto de liberdades, ele em si,
ele para que ele fosse mantido naquele momento com o capitalismo, ele necessitava de uma revolução? É mentira. Não houve revolução. Se olhar para a história, a revolução A Revolução Francesa nunca aconteceu. industrial é a única revolução de todas que não foi sangrenta. As máquinas surgiram, o trabalho foi especializado, as pessoas, por opção própria, saíram do trabalho rural e foram trabalhar nas indústrias, até porque senão Por opção própria, a pessoa vai ficar no chão de fábrica 18 horas por dia. não fosse melhor a condição de trabalho, se critica o começo das condições de trabalho do livre mercado e do capitalismo, foram muito negativas. E antes era melhor? As pessoas morriam mais cedo, as pessoas tinham menos renda. Como que era melhor? Era pior. As pessoas escolheram, as pessoas foram para as indústrias porque era melhor. O capitalismo melhorou a condição de vida delas. Então, não passam de mentiras. Ele tenta atribuir uma suposta confiscação de propriedade indireta do empresário, só que ao mesmo tempo ele não admite o confisco direto que o socialismo fez. Ele não explicou também aqui, por exemplo, o monopólio que ele defende. Você não defende o monopólio do Estado? Você defende. Você defende o monopólio, então você não é contra o monopólio. Não finge pras pessoas que você é bonzinho. Você não é. Não finge pras... Bonzinho. É sempre jogando para o lado da moralidade. Sempre jogando pro lado da moralidade. É por isso que ele tá perdendo esse debate. pessoas que você não defende a morte de opositor, você defende. Trotsky defendeu. Vocês defendem isso. É da natureza do comunista matar. É da natureza do comunismo pra se perpetuar no poder usar a violência. Essa é a diferença de uma democracia liberal que vocês não defendem pro comunismo. Você não votou no Lula porque você defende uma democracia. Não, para. Você votou no Lula porque o Lula se aproxima mais dos seus ideais revolucionários. É por isso. Não minta. Seja, no mínimo, um pouco honesto na hora que você vai falar aqui com as pessoas e fala os seus reais objetivos. Vamos ver se você convence eles dizendo a verdade. Dizendo que você defende, sim, violência quando necessário, dizendo que você defende confisco de propriedades e dizendo que você defende esse modelo onde tudo pertence ao Estado. Como o modelo de transição, obviamente, por um ideal utópico de anarquia. Diz a Luciana. Meu sonho é ter a calma do Gustavo. Caramba, é muita calma. Eu já comentei isso em lives anteriores, mas o Gustavo é a pessoa mais calma que eu já vi na minha vida, velho. Pior é pensar que o cara tá com um bonequinho lá no bolso. Vai ter ainda, né? É verdade. Vai ter o negócio do feto ainda. Aonde que ele vai conseguir encaixar esse negócio do fetinho? Então vamos lá. O que possibilitou o que ele chama? Porque tem uma. Só uma coisa, tem 3 minutos agora, correto? Tem 3 minutos, ainda tá Isso. zerado, ele não Isso. usou os 5 minutos dele. Você quer comentar também, Pavanato, para passar a réplica para ele, o gráfico que a gente ainda não colocou? Não? Pode o outro gráfico lá também. Vamos lá, coloca o segundo gráfico, comenta pôr. se ainda tem mais 2 minutos e aí o Gustavo... Pode pôr aí. Coloca primeiro da PIB per capita, que eu quero explicar uma outra coisa interessante. Aquele que já tava antes? Aquele que já tava Tá. antes. Mas Esse esse aí já é o mostrou, tá? Esse daí é o da queda da pobreza, da extrema pobreza. Ela Tá. caiu, eu já citei o dado aqui, em 1820 você tinha 90% da população na extrema pobreza, e hoje você tem, em 2020 você tinha 10%, então em 200 anos você teve essa redução. E no gráfico é interessante quando você olha o caso da Rússia, por exemplo, quando tem a queda da União Soviética, o PIB cresce, ou seja, o regime socialista que meu amigo aqui defende, ele condenou a Rússia à pobreza. Você tem também ali, na questão da Coreia do Norte, que é um regime socialista também, uma tentativa de comunismo, até hoje está na pobreza ali, abaixo até mesmo de países da África. Então, são esses os dados do gráfico. Por isso que quando ele viu o gráfico ali, ele já falou uma interpretação ali distorcida do gráfico, porque ele percebeu que ele ia se lascar, porque contra fatos não existem argumentos. Segundo gráfico, você quer falar o quê? O segundo gráfico, ele é sobre a queda da pobreza, da extrema pobreza. Então, era isso, Tá bom. basicamente. Vocês veem que é vertiginosa, né? A queda foi gigante. 3 minutos para réplica então, Gustavo, e vamos para a pergunta do chat. Claro, então Revolução Industrial. Pesquisem algo que foi generalizado na Europa durante todo o processo da Revolução Industrial, que é leis contra a vadiagem. Por quê? Porque era uma massa gigantesca da população que Escravizada. estavam ligados à terra por vínculos vitalícios e que Certo. foram expropriadas. O capitalismo surge com a expropriação. E que foram Da iniciativa expropriadas privada? em massa. Foram expropriadas em massa, com apoio do Estado, claro, Então, pronto, porque é o Estado. no capitalismo, Estado e iniciativa privada O estão de comunismo braços não. dados. O comunismo não tá Peraí, junto com o peraí. Estado, imagina. E eles ali se assentaram, Nossa, que inclusive, anjinho. e Ei, minha câmera até travou, hein? Até travou. É isso, capitalismo surge com expropriação, gente. O que é lei de cercamento de terras, se não isso? tentativa dele de interromper, para usar o Lucas. termo dele, é porque ele sabe que ele se lascou. Lucas, né? vamos lá. Por que aconteceu as leis da vadiagem? Empresas privadas, indústria tecelã, em desenvolvimento. Vários bosques públicos, que era fundamental para a sobrevivência da população da Inglaterra, foram transformados em propriedade privada, produção de lã. Os camponeses que tinham vínculo vitalício com a terra. Não, esse negócio que vocês estão falando aí é real, tipo... Tanto que o Marx fala sobre essa questão do desenvolvimento da técnica no capitalismo.
Tá no manifesto, né? Se ele tivesse lido o manifesto, ao invés de trazer só o livrinho e dito que é um presente inútil, né, que é uma coisa inútil, que nem deve ser lida, tem que usar de encosto de porta, aquele panfletinho, ele veria que o Marx fala sobre desenvolvimento da técnica. Tudo bem, vamos lá. A estrutura familiar, que era dos camponeses, foi destruída e virou o quê? Uma massa de pessoas que simplesmente perambulavam pela Inglaterra inteira sem ter o que fazer, sem ter como sobreviver. Essas pessoas só aceitaram vender a força de trabalho dela em troca de salário. Isso para elas era algo tão irracional, porque antes, quando eles se vinculavam à terra, mesmo que numa relação quase que semi-servil, ele tinha garantia que ia ficar ali o resto da vida inteira e tinha a sobrevivência dele garantida, assim como seus filhos. Você trabalhar por um salário e ter que poder ser colocado na rua no dia seguinte era tão irracional que eles se recusavam a fazer. Na Inglaterra, na Escócia, na França, nos reinados de Henrique VI, Henrique VIII, o que mais teve foram leis contra a vadiagem. É verdade, é verdade. Até o Calabreso leu o livro e até marcou algumas coisas, né? Até o Calabreso foi um pouquinho mais longe que ele, né? E o Giovanni disse pior que ele trouxe uma edição legal do livro. Essas leis, pra vocês terem ideia, que baseado na expropriação que o capitalismo surgiu, uma delas que eu li tinha 3 modalidades de execução. A primeira delas era, a pessoa ia... A gente vê os debates do Gustavo Machado e a gente sabe exatamente o que ele vai falar, né? Que ele repete a mesma coisa em vários debates. Mas é bom que ele tá repetindo para públicos diferentes, né? Mas é Lei da Vadiagem, por Gustavo Machado. Receber X chibatadas. A segunda dela, a orelha ia ser cortada. A terceira, ela ia ser assassinada. Ela morria. Então o capitalismo, a revolução industrial que ele fala, colocar essa massa de pessoas para trabalhar para um conjunto de indústrias, a indústria tecelã, que estava na vanguarda do capitalismo da época, foi em meio do ferro e do fogo. Né? Então foi de maneira violenta. Então, se o capitalismo surge na expropriação, você tem total razão. Nós comunistas queremos expropriar a grande propriedade do capital, é a expropriação dos expropriadores. A expropriação daqueles que surgiram baseados na expropriação e que vivem baseado na expropriação. Figuras que não produzem nada, não fazem desenvolvimento técnico nenhum, não desenvolveram nada e que vivem do trabalho alheio. Nós não estamos falando aqui da pessoa que tem sua lanchonete e que atua ali, ganha um excedentezinho para poder sobreviver. Nós não estamos falando aqui de pessoas que fazem pequenos empreendimentos para sobrevivência. Nós estamos falando da indústria que move 80%, 90% da nossa vida, que produz o grosso do que comemos, dos instrumentos que utilizamos, do celular, da televisão, do equipamento de som, da internet, as coisas que nós utilizamos na internet, como o YouTube, né, do qual estamos associados de uma forma ou de outra. Essas empresas que são responsáveis pela grande maioria da produção de riqueza mundial vivem parasitando o trabalho, o conhecimento, a técnica alheia. E surgiram baseado numa expropriação lá atrás, é a história do desenvolvimento da indústria na Inglaterra, viu, Lucas? Então fica aí a indicação depois para você dar uma estudada, entender como é que a Revolução Industrial foi possível, e que foi baseado na expropriação e se desenvolve dia após dia baseado continuamente na expropriação. E só para resumir, expropriação não só dos trabalhadores em relação à empresa, mas também entre países. É esse que é o capitalismo que dá certo. O que é o capitalismo que dá certo? Recursos do Brasil pelas empresas estrangeiras aqui instaladas vão para Europa, Estados Unidos, Japão e agora China também. Tá? Então, o mundo capitalista, você tem uma constante migração de uma fatia da riqueza, porque eles são proprietários, né? Então, significa que a GM daqui está mandando seus excedentes para a matriz nos Estados Unidos, as montadoras, poucas inclusive, da Samsung e LG, mandando para a Coreia do Sul, né? As empresas de carro para a Europa, Volks, Alemanha, e por aí vai. Então, o mundo inteiro, alguns países da Europa, Estados Unidos e Japão, agora a China entrando na jogada, vivem do excedente produzido pelo mundo inteiro. Isso é uma das razões, porque o Brasil se destrói cada vez mais. Apesar disso, o Lucas acha que vai dar para o Brasil se dar bem produzindo só agricultura, uma população de 200 milhões de habitantes. Ele acha, compara com a Suíça, que é um país desse tamanho. Eu não disse isso. Só agricultura? Eu não disse isso. Defendeu a desindustrialização do Brasil, sim, tá? Defendeu sim. Mentindo, você pôr uma palavra. Tá vendo como é que você é covarde? É só na base da mentira. Os exemplos. É só na base da mentira. É assim que você consegue. Tranquilo, na sua réplica e na sua resposta, para indicar quais são os setores, então, que você sugeriu lá atrás, que eu não me lembro de nenhum. Vocês são foda, velho. Vocês são foda. Vocês estão até agora no negócio da lei da vadiagem. Vadia, eu sou Giovanni Tavares, eu tô afim de uma vadiagem. E aí, como é que a gente resolve essa bronca? Vadiagem eu quero. Eu até perdi o fio da meada com esse negócio. Dá pra perceber o nível do debate também, né?
os insultos são jogados, né, pelo menino Pavanato, né, ao Gustavo Machado, né. Ele tá vendo como é que você é canalha, diz ele, né. Chama o debatedor de canalha. O Gustavo Machado, ele tem uma paciência louvável. Eu não teria essa paciência que ele tem, viu? Nenhum que não seja agricultura, já que você disse que o Brasil não precisa da indústria, eu Eu imagino, não disse que não precisa. né? Então, Mentira. como que o Brasil pode se desenvolver? Foi a pergunta que eu fiz lá Então, atrás. vamos Então, lá. isso aí. Disse. Vamos Ele lá. mentiu algumas coisas, eu preciso... Então, mas aproveita a pergunta do chat para Tá vocês bom. responderem. Beleza. A gente acabou o primeiro bloco, o segundo bloco com perguntas do chat. Eu pediria ao pessoal para não fazerem comentários sobre, primeiro, meu cabelo de boneca. Segundo, A gente já perdeu essa, hein, chat? A gente já perdeu essa. a calvície do Gustavo. E segundo, a boca do Pavanato. Que o pessoal tá muito incomodado com a boca dele. Né? Então, comentários. A calvície do Gustavo, a boca do... acho que aqui no chat ninguém falou da boca do Pavanato, hein? Falaram da cara do Pavanato, mas não da boca, hein? Mas a calvície do Gustavo, vocês já falaram da calvície dele, hein? O Vegeta do comunismo. Muito preconceituosos sobre mim, o meu cabelo de boneco, as entradas da calvície dele e a boca do Pavanato. O resto pode. Ih, Né? rapaz, já até me associaram um Pokémon aí, que eu nem conheço Pokémon de fato. Eu também não sei pra falar qual mas Pokémon tem- você pode. Pô, eu Tem um fiquei Pokémon. chateado. Não é Pokémon, não. É o personagem do Dragon Ball. Do Dragon Ball, Gustavo. Mas é isso. A gente fica por aqui, então, no debate. Então, vamos pro próximo bloco das perguntas do chat, aparentemente. Então, deixa o seu like, se inscreva no canal e seu comentário aí também.